Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Terapia Manual de Sucesso. Nesse programa, você vai aprender como se tornar um profissional de terapia manual de sucesso, como se tornar, uma referência no assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ensino profissionais de terapias manuais a resolver as dores nas costas do seu cliente em menos de 5 atendimentos e ter uma agenda cheia como sempre sonharam. E hoje eu vou mostrar aqui para você como você resolver a dor nas costas do seu cliente com menos de 5 atendimentos, porque isso vai te ajudar a você se tornar uma referência dentro do assunto, né? Isso é um jeito mais rápido de você conquistar realmente clientes fiéis e que vão fazer a propaganda do seu negócio. Isso não é uma aula de massagem e muitos profissionais não acreditam que é possível resolver as dores nas costas do cliente em menos de 5 atendimentos, seja porque acreditam que problemas crônicos não têm solução, ou seja porque acreditam também que precisam de mais de 5 atendimentos para se chegar num resultado, né? Então, primeiro eu vou te explicar pontos importantes para depois te falar o que você pode fazer, tá bom? Então, eu tô aqui seguindo meu roteirinho para não me perder. E então, se você ainda não entendeu, olha, presta bem atenção no que eu tô te falando. Se você ainda não entendeu, porque às vezes você consegue dar resultados, né? E quando eu falo dar resultados, aí a gente fazer uma entrega de 100% de resultado. Se você ainda não entendeu quando você dá resultado, ou quando você dá pouco resultado, ou quando você não conseguiu nenhum resultado naquele atendimento com o seu cliente, ou pior que isso, né? Se de repente, quem já não atendeu, né? Isso já aconteceu comigo no passado, de atender um cliente e o cliente ficar pior do que quando ele chegou, né? A gente piorar a dor do cliente. Então, se você ainda não entendeu o porquê que isso acontece, é muito importante que você entenda o porquê que isso aconteceu, né? Por que é tão importante você entender o que acontece? Porque se você não entender o que acontece quando você entrega 100% de resultado, ou você entrega 0 resultado, ou você entrega 50%, 30%, né? Se você não entende o porquê que você não está conseguindo entregar o resultado, né, na dor nas costas do seu cliente, isso vai acabar te dificultando para que realmente você consiga se tornar uma referência dentro da sua cidade, né? E você, se você não entender o porquê disso, você não vai conseguir entregar o resultado em qualquer dor nas costas, né? Você vai resolver algumas e outras não. E quando você resolve algumas dores e outras você não resolve, a velocidade para que você se torne uma referência dentro da sua cidade é muito menor, né? Isso se você acaba se tornando, porque realmente você se torna uma referência quando alguém te procura, porque ele tá com dor nas costas e você resolve, né, qualquer dor nas costas, e quando você dá um resultado mais rápido com menos atendimento, né? Quando você faz um resultado para o seu cliente, quando você dá um resultado para o seu cliente com muito mais eficácia, de uma forma mais prática, isso você acaba ganhando uma velocidade muito grande para se tornar uma referência dentro da sua cidade, né? E é claro, isso faz com que a sua agenda fique lotada muito mais rápido, né? Foi isso que aconteceu comigo quando eu conseguia dar resultados em algumas dores, e quando eu não conseguia dar resultado em algumas dores, eu não era uma referência, né? Eu me tornei uma referência realmente quando eu consegui aí resolver a dor nas costas dos clientes aí em menos de 5 atendimentos, tá? Então hoje eu vou te dar um exemplo que pode ser que você já tenha vivido isso dentro do seu atendimento, já pode ser que você tenha atendido um paciente que tenha uma hérnia de disco lombar, tá bom? Hoje eu vou te dar um exemplo, eu vou explicar para você sobre
é isso que eu tô te falando em relação a uma hérnia de disco lombar, tá bom? Mas antes de eu explicar para você o que foi que aconteceu, para você entender por que você dá diferentes resultados, porque isso é importante para que você se torne uma referência, eu quero te explicar o que acontece por dentro do corpo quando você chega um paciente para você com hérnia de disco. Então, a gente sabe, né? E para quem não sabe, eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, bem fácil. A hérnia de disco, a gente tem, né, a vértebra aqui, uma em cima da outra. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar aqui para você, que vai ficar bem mais fácil de você entender. Ó, eu tenho uma coluna aqui, uma fake de coluna, e a gente tem aqui a vértebra uma em cima da outra. E aqui, essa parte aqui onde vocês estão vendo é o disco da vértebra, que serve como um amortecedor, como se fosse um amortecedor de carro, né? Para que não tenha um impacto, né? Para que não tenha esse impacto entre uma vértebra e outra. E na hérnia de disco, é quando esse disco aqui, eu tenho um papel aqui, eu vou desenhar aqui para você. A gente tem aqui assim, ó, essa estrutura, o disco ele é mais ou menos assim. E aqui nesse meio aqui, a gente tem um líquido, né? Como é um líquido tipo um gel. E quando a gente tem o rompimento, né, desse anel fibroso aqui, é quando a gente tem a hérnia de disco. Então, o que acontece lá dentro? Tem gente que tem hérnia de disco na parte anterior, na parte posterior, na parte lateral. Então, de acordo com o movimento que o nosso cliente está com dificuldade, a gente já consegue saber aonde que está a hérnia dele, né? Então, por que é importante você saber o que acontece lá dentro de uma hérnia de disco? Para saber o que acontece quando você consegue ou não consegue, ou piora, né? Ou às vezes até mesmo piora o cliente que você está atendendo. Então, eu expliquei para você que na hérnia de disco, a gente tem um rompimento desse disco, né? Então, tem vamos supor que aquele tem o disco aqui no meio e aqui tem o outro disco. Então, vamos supor que o disco se rompeu aqui, ó, nessa parte aqui do meu dedo. E aí a gente tem uma outra vértebra aqui em cima, né? Se a gente fizer esse movimento aqui na coluna e a hérnia está aqui dentro, o que acontece? A gente vai esmagar ainda mais, a gente vai comprimir mais esse disco, e se esse líquido ou alguma parte esse líquidozinho que extravasa no meio do disco, ele pega uma raiz nervosa, a gente provoca ali naquele local um processo inflamatório muito grande. Então, por isso, é importante a gente ficar atento quando o nosso cliente tem uma hérnia de disco, qual o movimento, né, que ele tem a limitação, que ele não está conseguindo fazer, porque isso vai dar uma diretriz até mesmo das manobras, até mesmo dentro da massagem, dependendo da maneira como você faz a massagem, você pode comprimir ainda mais esse nervo, comprimir mais um local ali que está com um processo inflamatório, e aí, claro, essa dor vai piorar muito, tá bom? Então, expliquei o que acontece lá por dentro do corpo, e agora eu quero te dar, então, um exemplo de um caso clínico real, que pode ser que você já tenha pego ou já tenha visto alguém que você conhece passar por um quadro assim. Depois eu vou te falar o que você pode fazer, mas antes eu quero que você entenda o que acontece, para você entender por que o seu paciente piora, ou ele melhora muito pouco, ou ele não melhora nada quando você atende o seu cliente, né? Então, já pode ter acontecido com você já pode ter atendido um cliente assim. Então, um exemplo de um caso clínico real. Por exemplo, um paciente saudável, vamos pensar aí num paciente de 27 anos, que é saudável, que não tem nenhuma patologia, nenhuma doença, e ele foi lá para a academia e foi fazer uma atividade na academia, e aí esse cliente, ele estava lá na academia, malhando, fazendo as atividades dele, e aí, de repente, ele foi fazer um exercício e, escutou um barulho,
e ali ele travou. Aí ele travou a lombar. Não consegue se mexer e a dor já veio na hora. E aí ele já ficou lá travado, perdeu o movimento dele, né? Então, eu vou trabalhar em cima desse caso clínico hoje aqui para você, tá bom? Porque se você nunca atendeu um cliente assim, e você já atua dentro dessa área, você vai com certeza um dia receber um cliente assim na sua sala de atendimento, onde você atende, você vai receber um cliente assim, tá? Então, aí vamos supor, ele chega e se você já trabalha com alguma terapia manual, vamos supor que você trabalhe com massagem, né? Vou dar um exemplo aqui do shiatsu, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, né? Apesar de trabalhar com outras terapêuticas também, mas outras terapêuticas que eu digo no sentido de outros tipos de massagem, né? Mas vou dar um exemplo aqui de shiatsu. Então, o paciente chegou, daí, nesse caso que eu acabei de te explicar, e você vai lá, aplicou o shiatsu. Aí você fez o shiatsu nele e tudo, trabalhou toda a musculatura lá das costas, que você percebeu aonde estava contraído, e aonde estava mais soltinho, e aí onde estava aquela musculatura que estava contraída, você conseguiu soltar, a musculatura ficou relaxada, você percebeu que você fez uma boa massagem e que deu tudo certo, só que daí chega no final desse atendimento, o seu paciente, ele melhorou pouco ou ele melhorou muito pouco, né? Então, por que isso acontece, né? Se isso já aconteceu com você, então deixa aí nos comentários se já aconteceu isso com você ou não, se você já atendeu um paciente assim, né? Quais foram os resultados que você obteve dentro do seu atendimento, compartilha aqui comigo. Então, para que você entenda isso, eu também quero te explicar sobre o trauma que acontece ali no local, ali na região da coluna lombar. Então, quando esse cliente que estava lá na academia, ele foi fazer o exercício, ele fez um exercício e o exercício provocou uma lesão ali dentro, né? Ele já tem, né? O paciente tem hernia de disco e aí ele foi fazer o exercício e pá! Aí ele ouviu um barulho, ou às vezes não se escuta o barulho, mas aí ele já não conseguiu se movimentar mais. Ali dentro aconteceu um trauma, né? Um trauma local, onde ele exigiu então do corpo dele e aí aconteceu um trauma como se fosse uma pancada, vamos dizer assim, lá interiormente falando, lá dentro do corpo, então aconteceu um trauma local, tá? Daqui a pouco eu vou te falar sobre esse trauma já com uma visão mais oriental também, mas agora eu vou focar aqui dentro de uma visão ocidental. E aí você atendeu o seu paciente e ele piorou depois da massagem. E por que esse paciente então piorou? Eu tô te explicando esse trauma para que você entenda a piora, né? Então, o que pode ter acontecido? Ou você aplicou uma terapêutica, né? Onde nessa terapêutica você pressionou, você comprimiu ainda mais o disco, tá? Isso pode acontecer, de repente, com uma aplicação de uma manobra de alongamento. Você pode também comprimir, por exemplo, com uma pressão de massagem do shiatsu, né? De alguma forma você comprimiu aquele disco, você comprimiu as vértebras comprimiram o disco e aí o líquido, por exemplo, pegou o nervo, vamos supor, né? Pegou ali o nervo que sai da coluna, né? Então, o que acontece? Como no momento do exercício o paciente ele provocou um trauma local, e aí se você aplica uma terapêutica que comprime ainda mais essa vértebra, você vai irritar mais ainda aquele local que já está com o trauma e já está inflamado. E aí essa inflamação lá dentro, ela aumenta mais ainda. E aí a dor vai ser maior, né? Quanto mais inflamado está, mais dor a gente sente. Então, pode ter acontecido isso. E também
O que acontece? Quando o cliente chega, ele pode estar com uma inflamação, ele vai estar com o local já inflamado e às vezes você não percebeu que aquele local estava inflamado naquela situação e você foi lá e massageou, né? E aí o que acontece quando você massageia um local que está inflamado? Então, eu vou explicar de um outro jeito para que você entenda mais fácil. Imagina que você caiu e aí você ralou, né? Ralou ali, fez ali um ferimento ali na pele. Se você for lá e cutucar com uma agulha, né? Ou seja, você fez um ferimento e aquilo provoca uma inflamação. A inflamação, ela é boa, porque a inflamação, ela vai chamar as células de defesa do corpo para poder recuperar aquele ferimento. A inflamação, ela não é tão ruim, né? Como a gente tem aos nossos olhos, às vezes a gente acha que a inflamação é ruim, mas a inflamação, ela ajuda também no processo da recuperação do tecido. E aí a gente pega uma agulha e raspa ali naquele ferimento. Aquela inflamação vai aumentar mais ainda, né? Então, se você faz uma massagem num local que está inflamado, você vai aumentar a inflamação naquele local. Você vai tornar aquela inflamação muito maior, em termos de área mesmo. E aí, então, o seu cliente, ele pode piorar a dor, tá bom? E aí, então, por que eu tô te falando tudo isso, né? Para que você entenda o que acontece com os clientes que você atende, né? Por quê? Porque senão você pode passar anos e anos, né? Aí da sua profissão, onde você às vezes consegue dar o resultado, às vezes não consegue, às vezes dá pouco resultado, e aí fica muito mais difícil de você se tornar uma referência, de você ter realmente aquele reconhecimento profissional que a gente tanto, né, deseja e sonha. Qual é o profissional, né, de terapia manual? Qualquer profissional de qualquer área, né, que não gosta de ter o reconhecimento profissional, não é mesmo? Então, se caso você esteja com dificuldade de se tornar uma referência, se você ainda não tem a sua agenda cheia, é muito importante que você entenda que quando o paciente te procura e você de fato resolve as dores nas costas dele, né, em menos de 5 atendimentos, é muito mais fácil para que você torne uma referência. Por quê? Porque você vai lá, ele vai lá, você resolve, e o melhor ainda, quando a gente resolve a dor, né, porque resolver a dor é nossa responsabilidade, ele nos procurou para isso, né, para que a gente dê um conforto em relação, dê uma diretriz, uma solução para o problema que ele tem, que é a dor nas costas. Então, quando você consegue resolver em menos de 5 atendimentos, ele, toda vez que ele tiver alguém que ele conhece que está passando pelo mesmo problema parecido, ele vai lembrar de você. E ele vai falar, vai lá em profissional X, porque eu fui lá, ela resolveu, né? E aí é rápido porque você se torna uma referência, só que a gente precisa realmente aí resolver todos os tipos de dores nas costas, tá bom? Então, uma outra coisa que eu quero te falar, por quê? Porque hoje em dia, né, ainda mais depois da pandemia, aumentou ainda mais ainda o número de pacientes que tem dor nas costas, né? Quem é que não conhece ou quem é que nunca teve uma dor nas costas, né? E tem até aí a Organização Mundial da Saúde diz que 80% da população mundial, hein? Não estou nem falando de Brasil só, 80% da população mundial, se nunca teve um dia, vai ter dor nas costas. Então, ou seja, o público que a gente tem para atender de clientes com dores nas costas é gigante. Então, se você ainda não atingiu o número de clientes que você atende, pensa no que está faltando para você entender o que está acontecendo com você, para que você vire uma referência mais rápido dentro da sua cidade, tá bom? Então, o que acontece? E se o paciente, por exemplo, ele melhorou muito pouco, né? Em casos que você atende, o paciente melhora muito pouco. Então, se você fez uma bela massagem nele e aí você percebeu
que a musculatura dele relaxou, que você fez um excelente trabalho dentro de uma massagem e ainda assim, chega no final do atendimento, ele melhorou muito pouco, né? Além daquela frustração que bate na gente, porque quando a gente percebe que de fato a gente não conseguiu ajudar o nosso paciente como a gente gostaria, né? Quem nunca, né, já não se sentiu frustrado porque não conseguiu ajudar o cliente, né, como realmente gostaria, né? Aí você pode pensar assim, mas se eu conseguir, você tem lá a percepção do toque, você percebeu que você conseguiu relaxar a musculatura do seu cliente, aí você pode pensar, mas poxa, eu fiz uma bela de uma massagem, a musculatura do meu cliente relaxou e por que ainda assim, dentro desse quadro, eu não consegui dar resultados, né? Você precisa lembrar que quando a gente está falando de hérnia de disco, né? A hérnia de disco, ela é uma patologia ali na coluna, né? No tecido ósseo, ali no disco, né? No disco intervertebral. Então você não pode esquecer disso. E aí, se o disco, o líquido dentro, o disco se rompe, o líquido extravasa, e se ele atinge algum nervo, daí como que o paciente vai se apresentar? Ele vai se apresentar com muita dor, ele não consegue fazer o movimento. Vamos supor, vou dar um exemplo de uma hérnia de disco que está pegando a raiz do nervo do lado direito da perna. Então, ele vai sentir repuxamento da perna, ele vai sentir dor ao longo da perna, na parte da coxa, descendo pela perna. Tem gente que sente até o pé, né? Quando aí, nesse caso, a hérnia de disco tá pegando aí o nervinho, né? Tá atingindo o nervo, né? Então, quando o cliente melhora muito pouco, você não pode pensar só na musculatura, né? Se você trabalha com uma terapia manual e a sua terapia manual ela trabalha com a musculatura, você não pode pensar só nisso. Por quê? Porque o problema não tá no músculo, o problema tá lá na estrutura da coluna vertebral, no disco intervertebral. Então você tem que lembrar disso, né? Você tem que pensar na biomecânica, né? Nesse funcionamento que eu expliquei para você, de quando o paciente faz o movimento, né? O problema tá ali, na parte óssea, né? Então, a gente tem que lembrar das articulações, né? Porque entre uma vértebra e outra, a gente tem as articulações para poder ter o movimento da coluna, você tem que ter um raciocínio em cima disso. E aí, quando eu falo para você sobre trauma local também, quando, nesse caso, que o paciente foi fazer uma atividade e travou a lombar, para quem tem o conhecimento dentro da visão oriental, ali dentro daquele trauma, quando a gente está falando ali da dor na lombar, né, nesse caso que o paciente fez uma atividade e travou, o que acontece? Você tem que lembrar, para quem conhece a parte da visão oriental, vai entender o que eu estou falando, né? A gente tem ali, acaba tendo um bloqueio dentro do canal, a gente tem um quadro inflamatório, e aí aí teve o trauma ali no local do disco, então a gente acaba não tendo um fluxo energético dentro daquele meridiano. Então a gente vai aí ter um bloqueio aí dentro do canal, né? E aí ali naquela região da lombar a gente tem o canal da bexiga passando ao longo da coluna, né? Então a gente tem que lembrar do canal da bexiga, tá bom? E aí, se você então ainda não é uma referência na sua cidade, né? Você precisa entender também que não adianta somente você divulgar o seu trabalho dentro de redes sociais. Hoje em dia a gente sabe que a divulgação do nosso trabalho dentro das redes sociais é um acelerador, né? Mas somente divulgar, ainda assim, se você não conseguir solucionar, né, não conseguir resolver as dores nas costas do seu cliente, em menos de 5 atendimentos, fica difícil você se tornar uma referência, porque por causa do resultado, né? O resultado que você entrega no tempo que você entrega. A gente vira uma referência quando você começa a entregar
algumas coisas que outras pessoas não entregam, né? E é claro, isso é possível para qualquer pessoa, não é nada difícil, né? Só é uma questão realmente da gente saber o que está fazendo, por que está fazendo e como que está fazendo, aí sim fica muito mais fácil, né? Então é muito importante você saber que, além da divulgação em redes sociais, você precisa entregar um resultado em todas as situações, porque daí sim é onde a gente vai se tornando uma referência, tá bom? E aí, quando eu falo isso para você, a gente vai se tornando uma referência também, não somente quando a gente tira a dor, né? Então, por exemplo, o paciente veio com uma dor nas costas, daí a gente atende e resolve a dor para ele. Isso nos ajuda demais, sim, a ter mais indicações. Mas quando você vira uma referência, é quando você entrega a mais do que o cliente veio te procurar, né? Porque como eu te falei, quando ele vem nos procurar, o cliente ele vem nos procurar porque ele tem uma dor, e aí é nossa responsabilidade ajudá-lo dentro disso, porque a gente trabalha com isso, mas você vira uma referência muito rápida quando você entrega além do que ele veio te procurar, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Então, eu vou te dar, por exemplo, um exemplo, tá bom? Porque isso é uma das, né? Existem outras, mas isso é uma das. Por exemplo, uma fraqueza muscular, você sabia que uma fraqueza muscular, ela pode ser a origem de uma hérnia de disco, né? Deixa aí nos comentários para mim se você já sabia, não sabia. Me deixa nos comentários se você está gostando dos conteúdos, né? Em que o conteúdo está podendo te ajudar. Isso me ajuda a melhorar nos meus conteúdos também. Então escreve aí para mim nos comentários se você sabia que uma fraqueza muscular pode gerar uma hérnia de disco, né? Então por que eu tô te falando isso? Porque eu já atendi muitos pacientes que eles chegam com uma hérnia de disco, com uma dor lombar, e aí o paciente já vem de uma cirurgia. E aí ele fala assim para mim, não, eu já tive uma hérnia de disco, eu já fiz uma cirurgia, mas agora eu tenho outra hérnia de disco. Vamos supor esse exemplo, que ele já chegou, eu conheci esse paciente depois da cirurgia e ele está com uma hérnia de disco. Então, o que acontece? Quando a gente... Aí tá bom, ele veio com dor, porque agora ele tá com a hérnia, e aí ele tem a dor e a gente resolve a dor dele. Só que quando você entrega mais, e o que entrega mais? E entregar a mais significa a gente tirar o nosso cliente do risco de ir para uma outra cirurgia, ou se fosse um exemplo de um cliente que chegou e que ele tem uma hérnia de disco e nunca foi para uma cirurgia, e a gente tirar ele do risco de ir para uma cirurgia, ou, né? É onde a gente consegue entregar a mais para o nosso cliente, né? É onde a gente consegue realmente ali, a gente fideliza ali, a gente conquista o nosso cliente. Então, por quê? Porque você tá conseguindo tirar o seu cliente da hérnia de disco, da cirurgia, né? Então, por exemplo, um cliente que tem hérnia de disco, e aí, primeira vez que chegou para você atender, ele tem uma hérnia de disco, e aí você detectou que ele tem um problema de fraqueza muscular. E aí você explica para ele, e aí você coloca ele dentro de um tratamento, né, para ganho de força muscular, e aí você acaba prevenindo que ele vá para uma cirurgia, né? Isso é um exemplo, tá bom? Existem outras causas, mas quando a gente entrega um a mais, não somente tirar a dor que o paciente chegou, quando você entrega ele a mais, tira ele de um risco, você trabalha tirando de um risco ou entrega uma prevenção de uma coisa que ele nem sabia, né? Ali você consegue conquistar o seu cliente para a vida toda, né? E por que eu tô te falando isso? Porque tem pacientes que me acompanham há mais de 20 anos. Por quê? Porque você consegue entender o que está acontecendo com aquele cliente, você consegue entender os riscos que ele tem, né? Que podem vir lá na frente. E aí, quando você explicou antes, você orientou seu paciente antes, e aí às vezes o cliente ele não dá bola para o que você falou, só que daí ele não dá bola para o que você falou, e aí
passa um tempo, pá, acontece aquilo que você falou, ele volta para você, né? E aí é uma outra maneira também, aonde a gente vai acumulando, né? Juntando cada vez mais número de clientes, em termos de números mesmo, em termos de quantidade de pessoas que a gente atende, até que realmente você pode chegar num nível onde você já não consegue mais atender todos que te procuram, né? Então, isso é muito importante, você saber, para que você tenha uma alavancagem aí de carreira profissional, você se torne um profissional de referência muito mais rápido, né? E aí, então, deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa para você. Agora, então, eu vou entrar na parte do que você pode fazer, tá bom? Nesses casos, por onde você pode começar, tá bom? Então, eu vou te ensinar agora o que você pode fazer. Então, com esses exemplos que eu te dei, então, se você, por exemplo, já atendeu um paciente, um cliente que tem hérnia de disco, e aí é um paciente saudável, ele foi fazer uma atividade física e ele travou a lombar dele, e aí você conseguiu dar pouco resultado ou você não deu resultado nesse caso, se você não conseguiu dar um resultado aí acima de 70% pelo menos num primeiro atendimento aí, então eu quero dar essa orientação para você. Você pode aí utilizar o ponto do meridiano da bexiga, que é o ponto bexiga 40, né? O ponto B40, o ponto B40, ele é muito importante. E aí você pode me perguntar, mas por que o ponto B40, que é um ponto que fica lá atrás do joelho, que não tem nada a ver com as costas, por que ele vai ajudar nesse caso, né? Ele vai te ajudar nesse caso porque ele é um ponto mestre da região lombar, né? Então você pode aí utilizar esse ponto, né? E aí eu quero te lembrar que é muito importante que você entenda o porquê o seu cliente ele melhora, por que ele não melhora, né? O porquê que aconteceu, por quê? Porque senão você não vai conseguir dar resultados em todas as dores nas costas, tá bom? Por isso que eu tô falando isso aqui para você hoje, tá bom? Então, se você atendeu já um paciente, aí um cliente que tem hérnia de disco lombar, paciente saudável, foi a fazer uma prática de alguma atividade física ou foi carregar um peso e travou, isso é muito comum também, às vezes muitos pacientes relatam assim para mim, fui carregar um vaso, fui pegar a televisão, travei, né? E o paciente é saudável, e aí quando nesses casos a gente aí consegue dar 70% a 100% de melhora de dor nas costas numa única sessão, né? Então, além dessa primeira orientação que eu te dei também, então você, é claro, além de você massagear as costas também, de soltar a musculatura, porque quando o paciente ele tem dor, ele acaba entrando num estado de defesa, porque ele tem um medo de sentir a dor, então ele acaba contraindo outros grupos musculares, então por isso é importante soltar toda a musculatura, né? Então aí você tem que, uma outra coisa também que você tem que fazer é fazer a escolha de uma terapêutica onde você não olhe, como eu te expliquei, somente para o músculo, você precisa atuar com uma terapêutica onde você olha ali para a parte da articulação, né? Então, se você trabalhar a parte articular, ali a parte onde está o problema, ali da hérnia de disco, uma terapêutica que atue diretamente, você vai conseguir o resultado. Por quê? Porque se você trabalhar a musculatura ela contrai por consequência. Você não está ali atuando aonde, no local onde se tem um problema mesmo. Quando você atua no local, porque, vamos supor, você faz uma massagem, daí relaxa, solta tudo e a dor ameniza. Você vai conseguir melhorar a dor, mas você não vai conseguir dar um resultado mais eficaz. Por quê? Porque o problema não está no músculo, o problema está ali na coluna vertebral, né? O problema ali está num disco que rompeu. Então você tem que pensar ali no funcionamento daquela coluna e escolher uma terapêutica que vai colaborar com aquela compressão das vértebras ali que está irritando ali aquele local, que está provocando uma inflamação ali naquele local. Você precisa pensar nisso e também pensar numa terapêutica que atue dentro da inflamação, porque quando diminui
a inflamação diminui a dor do nosso cliente, certo? Então é isso. E também eu quero dar um exemplo para você sobre esse raciocínio de atuar, né, com músculo, com articulação, em relação à profissão, né? Então vamos supor que você é massoterapeuta e você atue com a massagem, né? Então se você atua com a massagem, e aí você precisa ter um olhar muito maior, então, para essa parte articular, porque se você atua dentro da massagem, dependendo de como você fizer a massagem, ou dependendo de qualquer tipo de manobra que você aplique dentro do atendimento, você pode, às vezes, até piorar a dor desse paciente, piorar o quadro dele, né? Agora, por exemplo, quem é fisioterapeuta já tem, né, o conhecimento e entendimento e já tem recursos na mão para atuar com um paciente de hérnia de disco, né? Mas ainda assim, eu sei que dentro da fisioterapia, num caso desse, a gente não consegue dar um resultado assim de 100% numa única sessão, porque aí tem o raciocínio da parte da visão oriental que acaba sendo muito mais efetivo, muito mais rápido dentro desse quadro, porque também eu tenho profissionais, né, que atuam puramente com a fisioterapia e que indicam clientes para mim também, né, por isso eu tô te falando isso. E, por exemplo, o quiropraxista, ele trabalha, né, diretamente ali na coluna, então ele é um profissional que já tem mais propriedade também, assim como o físio, né, então o quiropraxista, ele vai estar atuando e aí ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa saber aí o que está, ele sabe, na verdade, né, ele sabe o que está acontecendo ali na biomecânica da coluna vertebral, para poder colaborar ainda mais com o seu paciente, né? Gente, boa noite, muito bem-vindos por aqui, muito obrigada, viu? Queria muito agradecer a todos que me enviam mensagem, a todos que enviam sugestões, que enviam dúvidas, porque assim eu consigo elaborar aí os meus conteúdos para apresentar aqui na live para vocês com muito mais qualidade, de uma forma onde eu possa ajudar muito mais diretamente a vocês todos, tá? Então agradeço muito, deixa aí nos comentários para mim o em que eu tô conseguindo colaborar com você, porque aí isso vai direcionando o meu pensamento para a construção das próximas lives, em que está sendo importante para você, né? E se quiser falar comigo também, aí pessoalmente, mais diretamente, vamos dizer assim, pessoalmente não dá, né? Mas só quem é da região que dá para encontrar pessoalmente, né? Mas pode enviar para mim as perguntas, pode me chamar em inbox também, sou eu mesma que respondo a todas as perguntas, tá bom? Apesar da gente ter um trabalho em equipe, realmente essas coisas sobre a minha área de atuação, sempre sou eu mesma que respondo, sou eu que quando falo com vocês, sou eu mesmo que estou mandando a mensagem. Então, muito obrigada, eu espero que essa live possa ter colaborado com você. Um ótimo final de semana, né? Hoje é sexta-feira, então um ótimo final de semana para você. Qualquer coisa podem me chamar. Muito obrigado, gratidão e meu toque de abraço para você.